Passei o tempo todo nos vídeos de anime na semana falando assista Planet With. Se você não assistiu Planet With até agora, eu vou tentar convencer você, vou tentar te dar 5 motivos para assistir Planet With. Antes, breve sinopse de Planet With, caso você não conheça nada. Planet With é a história de uma cidadezinha japonesa onde aparece um monstro estranho e esse monstro quer lacrar a humanidade. A gente vai sabendo ao longo da história o que isso quer dizer, e surgem 7 guerreiros de luz, que são guerreiros em robôs de péssima computação gráfica, infelizmente, e o nosso personagem não é um dos 7 guerreiros de luz. Ele, na verdade, quer acabar com os 7 guerreiros de luz, que são os heróis do nosso planeta. E aí a gente vai vendo como isso se desenvolve. Então, vamos lá, 5 motivos para você assistir Planet With. Motivo número 1. Planet With é muito doido, e eu gosto disso. Ele é muito cheio de ideias esquisitas e maneiras esquisitas de aplicar isso. Ele não tenta ser estiloso, ele não tenta ser cool, ele não tenta ser edgy, ele não tenta nada disso. Ele vai mais pro caminho do bobo e do esquisito. Os monstros que atacam o mundo são cada conceito mais idiota que o outro, assim. Tem um, se eu não me engano, que é aquele conceito do planeta, do mundo, como se ele fosse o mundo em cima de elefantes que estão em cima de uma tartaruga voando. O monstro é isso, mas o mundo é uma tigela de lamen. Eu acho que existe um bagulho desse. Tem um outro monstro que são vários bebês gigantes andando de cabeça para baixo no céu. É muito idiota, e todos eles têm coisas escritas em japonês, só que escrito errado. Tipo, o primeiro que aparece tá escrito paz. A legenda do Crunchyroll colocou paz com S. E porque ele escreveu a mensagem para a humanidade de um jeito errado. Tem uma raça alienígena nesse negócio que são os Kigurumianos, que são animais falantes, só que não, tipo, desenhado para ser realista. É um gato com uma aparência muito besta que come repolho de uma vez e só fala mau. E um cachorro desenhado do jeito mais infantil de todos. Mas a ideia mizukamiana de inverter, ele tem essa brincadeira de inverter algumas expectativas que a gente tem, como a gente vê o personagem principal querendo acabar com os personagens que são basicamente os heróis da história, mas esses heróis também não estão exatamente juntos por uma causa, porque eles não exatamente acreditam nas mesmas coisas, e eles têm uma relação que são basicamente de uma empresa num escritório. Então todas as relações são muito curiosas, os personagens são muito curiosos, e o timing cômico, eu gosto muito do timing cômico, que ele vai pelo nonsense e pelo idiota, então eu gosto desse tipo de humor. Então, a maneira como ele aborda, eu já acho interessante e diferente o suficiente. E isso eu gosto bastante em Planet With. Motivo número 2. Planet With é denso, mas tipo denso. Planet With é curto, tem 12 episódios. Só que ele tem muita coisa a se discutir, muitas ideias pra falar. Então, raramente, mais pro fim tem alguns episódios assim, que são mais focados pra ação e pra porrada. Raramente você tem um episódio que é um dia na vida daqueles personagens. Planet With é maluco, é bobo, tem esse senso de humor meio idiota, mas ele também é extremamente funcional. Então todo episódio tem muita coisa a se discutir. Que se você parar pra pensar em cada um dos detalhes que estão sendo passados ali, os episódios têm muitos temas diferentes, abordados de várias maneiras diferentes. Então não tem quase nenhum episódio que você não saia com muitas coisas para refletir. E isso é um detalhe que eu valorizo muito, até porque eu tô aqui para fazer esses vídeos, então eu gosto de ter o que falar para vocês, e também porque eu não gosto de sentir que eu perdi tempo, sabe? Que, bom, teve esse episódio. Eu não gosto quando sai de um episódio de um anime e falo, tá, ok, isso aconteceu. Eu gosto de ter coisas, de sentir coisas, de pensar em coisas, e de pensar em muitas coisas, e de ficar confuso, e de chegar aqui no vídeo e falar que eu sou burro, que eu não entendi nada. Enfim, uma consequência, um efeito colateral disso, mas enfim. Mas eu gosto disso, eu gosto da densidade de Planet With. Motivo 3.
Por conta de Planet With ser muito denso, mas também ser muito curto, ele curiosamente é 2 animes e meio em um. Isso é uma coisa que eu tô falando, é uma citação direta, eu já citei várias vezes aqui nos vídeos de anime da semana quando eu falo de Planet With, do Random Curiosity, que eu acho os textos do Planet With muito interessantes. E eles colocaram dessa maneira e eu achei muito interessante. Que realmente é como se tivesse 2 temporadas e um epílogo em um anime curtíssimo de 12 episódios. A maneira como ele conduz a narrativa é muito interessante, porque cada um desses blocos trabalha um tema e os temas vão se acumulando para chegar num clímax final. Então ele tem essas 2 metades, digamos, de um de 6 episódios, o outro de mais ou menos uns 4 ou 5 episódios e mais um epílogo ali de 2 no fim. E esses trechos têm unidade. Por exemplo, a gente fica um pouco no escuro na primeira temporada inteira, e aí já abre a segunda temporada com o flashback do que aconteceu no passado do personagem principal. Então ele vai contendo essas informações porque não é importante naquele trecho. Ele trabalha muito bem com a unidade, ele é muito conciso e ele é muito estruturalmente corretinho, assim. Ele realmente é muito bem pensado e muito bem planejado. E é muito curioso quando você chega no fim do 6º episódio e o personagem principal alcançou o objetivo dele. Então você sabe que tem uma metade inteira do anime. Como assim? Acabou? Mas cada um dos personagens, de certa forma, foi trabalhado para que você entenda que eles têm motivações pessoais. E a história não acabou porque os personagens continuam. E aí você entende que um outro aspecto dos temas que foram trabalhados no começo, na primeira temporada, vão ser trabalhados na segunda a partir do que cada um dos personagens sente em relação ao que aconteceu. Então, a maneira como a trama é conduzida é muito inteligente, muito coesa, muito concisa, muito bem planejada, e tem esse bônus, digamos assim, de você ver, tipo, muita história em pouco tempo. Então você tem meio que 2 animes inteiros e mais um pouquinho lá pro fim, e aí desse pouquinho eu vou falar lá pro fim do vídeo. Motivo número 4. É um anime de Satoshi Mizukami. Desculpa, pra mim isso é o motivo. Eu sou muito fã de Lúcifer e o Martelo. É uma das obras mais populares do Satoshi Mizukami. O Satoshi Mizukami é um autor de mangá que muita gente diz que é genial, tá muito acima de outros autores de mangá. Eu li uma obra inteira dele e, sei lá, 1/3 de outra, que é o Spirit Circle, não terminei ainda, mas eu quero terminar porque o que eu li era ótimo! E muita gente diz que é muito melhor que Lúcifer e o Martelo, e Lúcifer e o Martelo é um dos meus mangás preferidos da minha vida. Então, vai saber, o negócio deve ser foda. Mas muita gente tem tinha o receio de que as obras de Satoshi Mizukami nunca chegassem a anime. Eu já discuti naquele vídeo sobre Aku no Hana, que eu não vejo muita necessidade de as coisas serem adaptadas. Mas a coisa é legal no mangá, tem que ter um anime. Eu não sou partidário dessa ideia. Mas o Mizukami, eu gostaria que as pessoas apreciassem mais o trabalho dele, e anime é um veículo para que isso aconteça. Eu acho que Planet With é uma boa porta de entrada. Inclusive até uma coisa boa que Planet With não seja genial, maravilhoso, porque se você se interessar pelas coisas que estão ali, você vai para outras obras dele e são muito melhores do que o Planet With. Então vai ser um crescendo. Então eu gostaria muito que Planet With fizesse mais sucesso, mais pessoas assistissem e mais pessoas fossem atrás do trabalho de Satoshi Mizukami, que é um baita trabalho legal. Então leiam Lúcifer e o Martelo, leiam Spirit Circle, que eu vou recomendar mesmo sem ter terminado, e assistam Planet With. Motivo 5. Eu já disse que ele é denso e já disse que ele é 2 animes em um. E ele consegue fazer isso sendo tematicamente riquíssimo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em Lúcifer e o Martelo, que Lúcifer e o Martelo tem muito a discutir, ou você pode abordar isso de uma maneira diferente, ele tem um assunto central que ele aborda de muitos ângulos diferentes, que é uma abordagem que eu gosto muito também. Você não vai trabalhar todos os temas do mundo, mas se você vai trabalhar aquele tema, tenta pensar naquele tema da maneira mais ampla possível para que a discussão seja rica. Porque uma obra de ficção não é um lugar onde você vai fazer
mergulhos filosóficos tão ricos assim quanto, por exemplo, num real livro de filosofia, né? Você não vai ter o nível de profundidade e detalhamento de uma discussão acadêmica, mas você pode exemplificar e tocar nesses assuntos de vários ângulos diferentes e mostrar a aplicação dessas ideias de vários ângulos diferentes. O que Planet With discute? Coisa para caralho, porque a gente viu que tem a facção lacradora, e a facção lacradora quer lacrar o planeta Terra como ela vem lacrando outras raças e outras sociedades, porque ela percebe que muitas sociedades, espécies e raças e planetas têm potencial para a criação de poderes muito grandes, e isso é um perigo. Você tem que cortar esse mal pela raiz. Então o que eles fazem é acabar com o potencial de desenvolvimento daquela raça. É isso que eles querem fazer com a humanidade, que a humanidade tem o potencial de desenvolvimento de poderes telepáticos, a gente vai vendo isso ao longo da história, e o que eles querem fazer é acabar com esse potencial de poderes telepáticos. E você tem a facção pacifista. A facção pacifista acredita que você não tem que simplesmente cortar o potencial de ninguém por conta da possibilidade de algo ruim acontecer. Você tem que abraçar essa espécie, abraçar essa pessoa, por exemplo, para que esse potencial seja melhor direcionado. E isso é um debate muito interessante. Agora eu vou entrar um pouco mais detalhadamente em como a história aborda os seus temas. Não é tão spoiler assim. Depois eu vou falar do final específico, aí vai ser bastante spoiler. Aí você realmente assiste a série e vê o que eu tenho falado do final. Mas tudo isso eu já falei nos vídeos de anime da semana e também até para você entender como é interessante a maneira como Planet With aborda os seus temas. Não é tanto spoiler assim, não se preocupe. E essa não é uma série de spoilers, não é uma série de revelações, tanto faz. Mas saiba que agora vai ser um pouquinho mais específico. Nessa pegada que eu falei da inversão de expectativas, quando a gente entende o big picture da situação, é muito interessante você pensar que você tem a facção que está errada, digamos assim, que é a facção que quer acabar com o potencial por medo de algo negativo, e a facção que está certa, que vamos abraçar com amor e tentar trazer algo de positivo daquele potencial que pode vir a ser negativo. Mas a gente começa a história com o nosso personagem principal estando do lado errado, porque ele é um moleque tomado pela raiva e pela vingança, e ele quer acabar com o que ele acredita que seja um grupo que representa o dragão que destruiu o planeta dele, o planeta Sirius. A gente se compadece do moleque, porque ele de fato perdeu o planeta inteiro, e o irmão, a primeira cena da história é ele vendo o irmão dele correndo para as chamas e morrendo. Então você se compadece da causa dele, porque sabe que a causa dele tem um sentido, mas ele é um exemplo de tudo que a história prega que é errado. Então você tem que acompanhar o caminho dele até que ele saia desse lugar da raiva e da vingança e passe para uma posição de maior compaixão. Então essa primeira metade é mostrar como o personagem principal está errado, como o inimigo dessa primeira parte é igual ao personagem principal e como ele vai vencer esse cara. Quando ele vence esse cara, ele sente um vazio. E aí a gente tem que começar a trabalhar essa questão de passar pela raiva, superar essa raiva através da compaixão, da união e do amor. E do perdão. E essa é uma ideia muito interessante, a ideia do perdão. É uma ideia bastante Naruto, inclusive. Naruto tem bastante disso. É uma das partes que eu mais elogio em Naruto, inclusive. É uma parte que eu gosto tematicamente. Eu gosto, por exemplo, do final do arco do Pain, apesar de toda a coisa que ele reverte e tal, que é uma merda, mas eu gosto que ele vence um inimigo conversando com ele e tentando chegar num acordo, em vez de grandes bolas de fogo, sabe? E isso é o que acontece em Planet With. É positivo em Naruto, é positivo em Planet With. E a maneira como a gente discute isso é uma maneira que ele vai abordando vários lados diferentes, como, por exemplo, uma das partes que eu mais gosto nesse debate, que é a relação da ideia de
de amadurecimento, que também é uma ideia trabalhada em Lúcifer e o Martelo, e paternidade. E que não exatamente você... Tipo, a ideia que a gente tem de amadurecimento é uma ideia talvez errônea, porque a série trabalha um pouco essa ideia de que amadurecer é perder os seus sonhos, que é uma coisa bastante japonesa. Tanto é que a gente tem tantas histórias sobre escola. Teoriza-se, né? Muita gente diz que a quantidade enorme de animes de escolinha que a gente tem é porque o tempo da escola é mais ou menos o único tempo que o japonês tem que tem algum tipo de esperança pra ele, de algo legal. É o único momento rico da vida dele. É quando ele vira adulto, ele tem que se conformar com é assim que a vida é. E aí acabaram todos os sonhos. E essa é a ideia de maturidade que a história apresenta num certo momento, com os personagens sendo lacrados. E olha que interessante, quando você corta o potencial de desenvolvimento de alguém, ou seja, você corta metaforicamente os sonhos que essa pessoa pode ter, ela se torna adulta. Mas aí você tem um outro personagem que é o mais velho, ou seja, o mais adulto, e o pai, o único pai da história, não aceitando essa lacração, não virando adulto, ou seja, ainda mantendo aquela chama, a série fala de fome, inclusive, porque usa muito a imagem da vontade de comer carne e tudo mais. Então ele mantém essa fome e essa vontade de viver, não amadurece pelo filho, porque ele vê que o filho dele é um exemplo daquele poder, daquela raiva, daquela violência, daquela vingança mal direcionada, mas ele sabe que ele precisa direcionar o filho, ele sabe que ele precisa apoiar o filho, ele sabe que ele falhou com o filho para ele chegar naquele ponto, mas ele sabe que ele precisa apoiar o filho dele. Então, a maneira como a história aborda essa quantidade de temas é muito legal, é muito da hora. Então é isso que eu mais gosto em Planet With. E agora eu preciso falar do final, e o que eu achei do final, e aí realmente é spoiler, então se você não viu a série, não viu o final, não veja esse trecho do vídeo, é spoiler do final. Então vamos lá. No final... no final é meio triste, porque, como eu disse, Planet With é muito denso. Planet With tem muitos temas, tem muitas maneiras diferentes de abordar esses temas, é muito rico. É muito interessante, tem muita coisa a dizer. E tem 2 temporadas dentro dele. Quando ele acaba essas 2 temporadas, ainda tem 2 episódios pra rolar. Esses 2 episódios são um epílogo. E é meio ruim, porque o final não contradiz a série, não muda de assunto, não fica ruim, não fala nada que não tenha sido dito. É só como se a série já tivesse dito tudo que ela tinha a dizer, e aí o fim é meio que um extra, e eu senti o fim meio... aquilo que eu falei que eu não gosto daqueles episódios, que bom, isso aconteceu, o fim é um pouco isso, bom, acabou, então é isso aí. Então eu fiquei um pouco decepcionado com o final, porque não foi tão rico quanto Planet With costuma ser. Eu gosto da riqueza de Planet With e não teve tanta coisa assim. Porque já tá tudo resolvido, a gente sabe que a perna final vai ser sobre perdão, e é muito interessante como ideia que você tem esse personagem que começa vingativo, começa se classificando como um vingador, e no fim é uma grande união de todos os lados diferentes para chegar num inimigo que é um símbolo de tudo que tem de pior que pode acontecer com essa violência descontrolada, e vão todo mundo se reunir para perdoar esse cara. Não para acabar com ele, apesar que tá aí uma coisa que eu não gosto muito desse final, que eu realmente acho que contradiz um pouco. No fim rola o perdão, e tem muito a conversa de perdão, mas o plano é jogar ele no limbo. E é isso é legal? Em vez de a gente realmente falar com ele, perdoar ele, a gente vai enganar ele, jogar ele num buraco? Não gosto dessa parte. Mas o personagem principal, pelo menos, e todo mundo que tá na nave do personagem principal, o gato, a Ginko e o Soya, eles estão lá pra perdoar o cara. Então, como ideia, é muito interessante. Mas meio que a gente já tinha chegado na conclusão de que o perdão é o caminho. É uma ótima ideia, mas a gente já tinha dito isso. Aí a gente meio que
diz isso de novo contra o inimigo final. Então eu achei o final um pouco decepcionante nesse sentido. Não chega a estragar a série, mas um final... Primeiro uma produção melhor, né? Porque a produção é bem meia boca. Eu fiquei imaginando muito esse anime na mão do Trigger. Esse é um final que a loucura Trigger... A típica loucura do final do Darling in the Franxx, só que Darling in the Franxx foi idiota. Mas o tipo de loucura do final do Darling in the Franxx, ou de Gurren Lagann, ou de Kill la Kill, é o tipo de loucura que faria muito bem a esse final. Mas também se tivesse mais coisas a serem ditas, mais coisas a serem trabalhadas, seria muito mais legal também. E aí não teve tanto assim. Então faltou uma produção melhor, faltou talvez expandir as ideias no fim e deixar elas um pouco mais... até um pouco mais ambíguas e não tão preto no branco assim como é o fim de Planet With. Mas é isso, eu convenci você a assistir Planet With? Não sei, porque eu tô ligado que não é um anime, tipo, você não bate o olho nele e fala, eu vou assistir isso aí, sabe? Como você bate o olho num Tokyo Ghoul da vida, ou num Shingeki no Kyojin da vida, que tem um visual realmente cativante. E eu entendo que não vai chamar tanto atenção. Eu gostaria que as pessoas passassem por essa barreira estética até e curtissem Planet With como eu curti. Foi um ótimo anime, um dos ótimos animes que eu assisti esse ano. E pelo menos se eu conseguir fazer você assistir esse vídeo, eu já fico feliz. Muito obrigado, falou! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.